Ceará é sol, é vento, é emoção, entretenimento e turismo. Mas não é só turismo receptivo, não. Aqui se produz muita riqueza. Pensando nisso, a WeTravel, uma operadora de turismo de luxo, juntou com parceiros de todas as partes do planeta para trazer para os cearenses o que há de melhor em roteiros internacionais. Confira com a gente. O universo das viagens mais pertinho de você. O Hotel Grand Marquise recebeu a WeTravel Experience, um evento exclusivo para convidados e clientes da agência cearense WeTravel. A agência que é pioneira no mercado e uniu grandes marcas que ofereceram benefícios exclusivos em viagens para quem compareceu no evento. A gente vem no terceiro dia do evento e infelizmente o último para essa edição, que foi a primeira. E assim, foi um evento muito desafiador, porque é inédito, é um evento que nunca aconteceu no Brasil e nunca aconteceu no mundo. Eu tenho ido a muitas feiras, né? Faz parte da vida, da profissão. E quando eu estou na feira, eu misturo um pouco a consultora especialista em viagens com a cliente que adora viajar e que tem a viagem com o marido, com as filhas, com amigas, com turmas de casais. Aí quando eu estou conversando com o fornecedor nas feiras, eu piro, porque não tem ninguém que fala igual a ele daquele produto, seja uma rede hoteleira, seja uma companhia de cruzeiros, seja um destino. Então eu sempre tive assim aquela coisa de eu preciso trazer o meu cliente para viver isso aqui, ele precisa vivenciar essa escuta, porque por mais que eu me esforce, né, e os consultores da UI que me acompanham nas feiras, nos esforcemos para trazer e apresentar isso aos nossos clientes, a gente nunca consegue oferecer isso de uma forma como próprio, responsável, que vive fazendo só aquilo tem, né, de prática e conhecimento. Então isso era uma coisa que a gente tinha há muito tempo e sempre a gente era meio que questionada, assim, tem uns 3 anos que a gente vem amadurecendo essa ideia e a gente era muito questionado, mas que loucura, vocês vão colocar o cliente para falar direto com o fornecedor e eles vão deixar o WeTravel de fora. E eu acreditava e continuo acreditando, e agora mais do que acreditar, eu estou vivendo isso, né? Reforça essa a minha crença que um evento como esse, ao invés de tirar o WeTravel do circuito, ele coloca como um parceiro forte, sustenta a ideia da nossa solidez, dos nossos relacionamentos, do quanto vale a pena trabalhar com o especialista, com segurança, né? E é isso que a gente está vivendo aqui hoje. Já imaginou fazer uma viagem de volta ao mundo em grande estilo? Em um avião particular com roteiros personalizados para você conhecer a cultura dos lugares com historiadores falando em português. Uma experiência única, né? A gente está apresentando os melhores serviços possíveis de turismo, serviços turísticos que existem no Brasil e ao redor do mundo. A Latitudes, que é a empresa que eu represento aqui, nós fazemos uma viagem muito particular, que é uma viagem de volta ao mundo, num jato privativo para 48 pessoas. É uma viagem completamente diferente de tudo que existe no Brasil, é a viagem mais exclusiva que nós temos. E ela já está garantida, a gente está agora começando os fechamentos da viagem, né? Ela vai acontecer no final de outubro desse ano. Eu estou achando o evento fantástico, a UI está fazendo uma experiência para o fortalezense muito interessante, porque ele trouxe operadores, empresas do alto luxo do turismo do mundo. E nós, da Secretaria de Turismo, estamos aqui também recepcionando para conversar com eles, para que essas empresas façam investimentos em Fortaleza. São hotéis de grande porte, de luxo, que estão em todo o mundo, operadoras que fazem turismo de experiências, que também a gente quer que traga esse turismo de experiências para fazer aqui na nossa cidade. Então, assim, é um momento importante. Então, estamos muito felizes que Fortaleza está consolidada como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Eu recentemente estive semana atrasada em Lisboa, expondo Fortaleza, e Fortaleza está na moda, os operadores todos querendo vir conhecer essa nova Fortaleza com a nossa nova beira-mar, né? Fortaleza agora é uma cidade das experiências, né? Uma cidade das experiências do turismo náutico, dessa nossa gastronomia maravilhosa, que hoje não é só a gastronomia
das barracas de praia, do Caranguejo, também a gastronomia do polo gastronômico da Varjota, né? Fortaleza agora está requalificando também a nossa Praia de Iracema, que é assim, o berço do turismo da nossa cidade. Então, Fortaleza está, graças a Deus, assim, a gente está colhendo os frutos de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. Fique agora com o Flash In, que traz para você os principais acontecimentos sociais da semana, diretamente do Portal In. Começando o nosso Flash In de hoje, vamos falar sobre a comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A diretora da Alenita, Maria Lúcia Negrão, promoveu um talk show com a presença de Mônica Salgado, jornalista de moda, e falaram sobre grandes mulheres que mudaram a moda e mudaram o mundo. Os fãs da marca puderam acompanhar através de uma live feita pelo Instagram e você agora vê o seleto grupo de convidadas que marcaram presença no evento. Nós sempre estamos falando de pessoas que estão comemorando seu aniversário em lugares marcantes, né? E essa semana tivemos um aniversariante muito especial. Marília Quintão, esposa do nosso apresentador Pompeu Vasconcelos, que comemorou seu aniversário em grande estilo no Hotel Saline, na Taíba. Música boa, junto com amigos e familiares, fizeram a comemoração ficar ainda mais emocionante. Feliz aniversário, Marília! E você de casa vai ver agora os clipes. Vamos fechar o nosso Flash In de hoje com a ótima opção de programação para você aproveitar o seu fim de semana. O Yacht Club é um lugar para a família toda, adultos e crianças têm diversão garantida. E cantores e DJs completam a programação musical do clube, deixando o lugar ainda mais especial. Confere aí os cliques de quem passou por lá no final de semana passado. Página do portalin.com.br você fica por dentro dos principais eventos ou também pode acompanhar pelo Instagram, @baladain. Flash In de hoje vai ficando por aqui. Próximo sábado eu tô de volta com muitos mais eventos para vocês. Tchau! O InConnection também esteve no Ideal Clube, onde Ana Dáurea Chaves e Rita Cruz, donas das Viagens Além do Olhar, apresentaram para uma plateia seleta o roteiro de cruzeiros marítimos da Oceania Cruise Line. Hoje o InConnection foi convidado para a comemoração de 20 anos do Viagem Além do Olhar. Duas amigas que se uniram para criar a marca e levam alegria para as pessoas através de viagens inesquecíveis. E a gente vai conhecer essa marca agora. E agora eu tô aqui com ela, responsável, e eu queria que você contasse pra gente o que é a Viagem Além do Olhar. A Viagem Além do Olhar começou há 20 anos. É você conhecer o mundo de outra maneira. São grupos de viagens que nós organizamos. Ela não está anunciado em nenhum lugar. É um boca a boca. É um grupo de amigos. E foi crescendo. Hoje nós temos mais de 400 pessoas que viajam conosco. Então a gente organiza a viagem, o roteiro. E a nossa parceira é a Natália Abreu, também há 20 anos. É uma comemoração do navio que nós vamos, cruzeiro que nós vamos fazer, que será para comemorar os 20 anos. Vai ter várias comemorações no ano, mas essa começa com esse cruzeiro, que foi um sucesso. Nós estamos levando umas 180 pessoas de Fortaleza que já viajaram com a gente para comemorar no navio. Nós vamos para Atenas, de lá a gente faz as Ilhas Gregas, a Riviera Turca e desembarca em Istambul.
especial a Viagem Além do Olhar. Acho que tanto para nós que fazemos, eu e a Ana Dáurea, como para todos os amigos que viajam com a gente. Primeiro porque é um projeto de viagem com amigos. Não é uma viagem que seja aberta, vendida em agência, etc. Tal. Segundo lugar, é uma coisa feita com muito amor, com muito prazer. Eu e a Ana Dáurea adoramos programar as viagens. Nós simplesmente damos o nosso tudo, conhecimento que a gente já teve através, eu viajo desde meus 20 anos, ela também viaja, eu viajava com meu pai, então tudo isso a gente juntou, as duas experiências para levar os amigos numa viagem que o nome já diz, Além do Olhar. E hoje a comemoração então é dessa alegria, dessa vivência, dessa vida toda de 20 anos, que nós estamos aqui na primeira comemoração, e a outra será dentro do cruzeiro que nós faremos em maio. Natália, hoje a gente está aqui, né, vivenciando, né, aqui essas viagens. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa ideia dessa viagem de cruzeiro. Maravilhoso. A gente está celebrando os 20 anos Além do Olhar. É uma parceria que eu tô desde do projeto embrionário, né? E assim, é incrível como 20 anos se passou tão rápido e essas meninas incríveis, a Ana Dáurea e a Rita, profundas conhecedoras de viagens, elas tratam realmente a viagem com um detalhamento, com um envolvimento. Eu acho que como só elas sabem fazer, e a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, e é sempre uma escola. São 20 anos convivendo, aprendendo e admirando, assim. Se tem nesse mundo muitos fãs além do olhar, certamente a Natália e a We Travel, a gente está ali no topo daquela fila, né? Porque elas são incríveis, elas são duas meninas que se renovam em conhecimento, em tecnologia, são assim profundas observadoras e conhecedoras. O conhecimento nunca é suficiente para elas. Eu já sou amiga da Ana Dáurea desde a infância, né? Nós estudamos juntos, somos amigas de muitos anos. Quando ela começou esse grupo, eu achei uma coisa espetacular, porque viajar com esse grupo não existe uma coisa melhor. Todo mundo é muito alegre, muito cheio de vida, é um espetáculo, eu não sei nem como descrever. E agora, todos os anos, quero fazer pelo menos umas 2 viagens com ela. Ela é muito dedicada à maneira como ela planeja todas as viagens, e é muito envolvida com cultura, arte, e vamos nos melhores restaurantes, sempre ficamos nos melhores hotéis, e é muito confortável e muita alegria. Eu não sei como explicar exatamente, mas você nunca vai se arrepender de uma viagem com a Ana Dáurea. Esse grupo aqui já viaja por muitos anos. E sempre que a gente viaja, faz novas amizades, e tem as amizades velhas, e todo mundo se dá muito bem. O InConnection agora vai para um rápido intervalo. E na sequência, você vai saber como licenciar uma planta de hidrogênio verde aqui no Ceará, em uma entrevista diferenciada com o superintendente da SEMAS, Carlos Alberto Mendes. O InConnection de hoje tem o prazer de receber Carlos Alberto Mendes, superintendente da SEMAS, que com sua competência tem desenvolvido um grande trabalho à frente desse órgão tão importante para o crescimento do estado do Ceará. Afinal, é lá que são aprovados, são liberados os grandes projetos desse estado, como agora o hidrogênio verde. Carlos Alberto, seja muito bem-vindo aqui no InConnection. Bom, Beuzinho, obrigado. Prazer estar conversando aqui com você, com todos os seus espectadores, mais uma vez. Agora presencial, né? Já tivemos uma conversa virtual durante a pandemia e agora um prazer estar aqui do seu lado. Eu queria começar, Carlos Alberto, perguntando sobre o
o assunto da vez, que é o hidrogênio verde. Mas antes eu queria fazer um balanço da gestão dos seus últimos anos à frente da Semas, que agora se acaba de ser reconduzido pelo governador Elmano. Então, o tempo de licenciamento, um balanço de quantas empresas eram licenciadas antes da sua gestão e depois. Faz um balanço geral como foram os últimos anos da gestão Camilo. Primeiro, fiquei muito honrado com o convite do governador Elmano. Para mim foi uma honra e também uma responsabilidade, porque em tese estaria na quarta gestão pelo terceiro governador. Assumi em 2018 no primeiro governo Camilo, fui reconduzido em 2019, continuei com a governadora Isolda e agora fui mais uma vez reconduzido pelo governador Elmano. E isso para mim é uma satisfação imensa, porque é uma prova de que o trabalho que a gente tem procurado desenvolver tem dado certo. Mas também, como eu falei, a responsabilidade é muito maior, porque o ser humano, sua característica, ele tende a se acomodar às vezes quando se passa muito tempo. E meu desafio, inclusive reunido com minha equipe, foi dizer isso, que cada um seja um agente de mudança, que saia de casa pensando como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode melhorar a gestão do órgão, como é que a gente pode desburocratizar. Então, isso para mim tem sido um desafio de continuar focado nessa mudança, nesse desenvolvimento da Semas. E nós tínhamos ainda em 2018, para você ter uma ideia, cerca de quase 2.000 licenças emitidas. Hoje nós passamos para, ano passado, 2022, quase 23.000, 22.000 e pouco. Então foi um aumento gigantesco do número de emissões. Lógico que antes nós não tínhamos algumas atividades que eram passíveis de licenciamento e passaram a ser, mas nós tivemos a capacidade de dar resposta e num tempo muito rápido. Também em 2018, o tempo médio de emissão de uma licença era 309 dias. Hoje, ou seja, é quase um ano, né? Hoje nós passamos para 72, 73 dias do tempo médio de emissão. Então, licenças hoje emitidas em 2, 3 dias, simplificando muito, desburocratizando. Inclusive online, não é isso? Inclusive online, exatamente. Nós temos um sistema que foi desenvolvido pela própria Semas, pela nossa própria equipe de tecnologia, um sistema hoje que é muito robusto, precisa ser atualizado normalmente, né? Mas é um sistema que deu muita vazão, sobretudo na época da pandemia. Eu lembro que nós não fizemos pensando na pandemia, mas ele foi fundamental para que nós não passássemos um dia fechado. Então a Semas, ela continuou trabalhando todos os dias, hoje de forma online. Eu atendo alguns empreendedores que dizem assim: rapaz, aqui está muito bom, que eu andava aqui na Semas, era lotado, parecia uma feira ali embaixo no protocolo. E hoje você não vê ninguém. Sou testemunha dessa época, hein? Sou testemunha dessa época. Era uma complicado, porque você ia, se faltasse um documento, você tinha que voltar no dia seguinte, você saía para pagar o boleto, depois voltava com o boleto pago, então você perdia um dia inteiro na Semas. Carlos Alberto, a legislação mudou ao longo dos anos e a Semas passou a dividir a atuação dela também com os órgãos do interior, principalmente na área de hotelaria. Como é que se deu esse processo e isso ajudou a agilizar o processo de licenciamento? Sem dúvida. Assim, Pompeu, a gente também teve que mudar paradigmas nossos na Semas. Assim, as pessoas às vezes achavam que os municípios eles seriam órgãos que competiriam conosco. E o que eu quis provar, internamente, inclusive, quando nós começamos as discussões, foi que não, que a gente precisava dos municípios, a gente precisa do braço do município. Nós temos uma missão institucional, uma missão que é promover o desenvolvimento sustentável. Essa é uma das nossas missões. Então, eu sempre entendi que quanto mais órgãos nós tivermos nos municípios, mais fácil e mais rápido nós conseguiremos atender e cumprir essa nossa missão. Então, essa discussão ela começou ainda em 2011, quando teve uma legislação. Fizemos uma primeira resolução, salvo engano, em 2016, que foi um pouco contestada, até que em 2016, nós fizemos um grande trabalho, na verdade, que depois da resolução que nós fizemos em 2019, estabelecendo o que é que o município poderia licenciar. Então, por exemplo, essa área hoteleira, hotéis, pousadas de médio porte até grande porte são licenciados pelo município. E uma prova é de que nós não perdemos nada de arrecadação com isso. Então, nossa arrecadação, pelo contrário, ela se manteve e nesses últimos anos a gente cresceu um pouco, mesmo com pandemia. Então, a gente tem percebido os municípios fazendo a sua gestão ambiental, atuando também de forma mais rápida, porque ele está lá localizado no município, ele consegue atender uma demanda de forma que tem mais braços e pernas do que a Semas, né? Porque nós temos todo o estado para atender. Então, assim, foi de fato uma mudança de paradigmas, mas que nós entendemos
e que hoje é provado que essa gestão, ela sendo compartilhada com os municípios, ela tem sido muito mais efetiva para atendimento ao cidadão e ao meio ambiente, que é a nossa missão. A gente sabe que a meca do hidrogênio verde é o Ceará e o Rio Grande do Norte, com a diferença que o Ceará tem um porto do Pecém ali que pode facilitar, porque esse processo tem que ser feito com energias renováveis, né? Isso para ele ser verde. Então, eu queria saber como é que está andando esses processos, quais são as principais plantas que já estão te procurando para licenciar e o CIP. O CIP, se ele se licenciar como a área do CIP, os projetos que vierem para aquela área, eles já vão estar necessariamente licenciados ou eles precisam passar por um novo licenciamento? Bom, primeiro que, além do porto, que de fato é um grande diferencial, o porto com a credencial de Roterdã também, que é algo que se percebe nos empreendedores que é um diferencial. Temos a ZPE, que é a única em operação no Brasil. Então, esse é um grande diferencial sobre o aspecto de que a maior parte desses investimentos são para exportação. Mas nós fizemos, inclusive, fruto de reuniões que nós participamos do próprio governo, ainda na gestão do governador Camilo, tivemos a saída de que o licenciamento de toda aquela área da ZPE que vai ser destinada para as indústrias do hidrogênio verde, ela pudesse ser licenciada pelo próprio complexo do Pecém. Então a empresa CIP SA, ele solicitou a licença prévia de toda a área como uma espécie de master plan. Você que é da área também imobiliária, você sabe. Então se licenciamos o master plan, estamos em processo de licenciamento do master plan, para que as próximas indústrias que venham, elas já entrem na fase da licença de instalação. Perfeito. Então já teremos uma licença prévia aprovada, com um estudo ambiental aprovado, e aí as empresas já poderiam protocolar na fase de licença de instalação, que é um ganho de tempo enorme. Nós estamos falando de que aí? 8 meses a 1 ano, pelo menos. Maravilha, é fantástico, né? Porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E você imagina assim, só que nós já temos 4 grandes empresas que já protocolaram processos na Semas. Uma já com vias de protocolar seu estudo ambiental, o EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, que é uma australiana, a Fortescue, que é uma australiana, é uma gigante do setor de mineração na Austrália, e hoje talvez seja o processo mais avançado. Mas nós temos alguns, eu posso falar isso porque o processo é público, então assim, qualquer pessoa pode ter acesso inclusive ao processo. Nós temos a CARE também, que com processo protocolado, nós temos a AES e a Casa dos Ventos, que é uma empresa... Araripe, né? Exatamente, cearense. Então, são essas empresas que hoje já nós percebemos com grande avanço, além da EDP, só que a EDP ela tem uma planta licenciada, inclusive, mas é uma planta piloto, uma planta que inclusive vai servir de base para essas outras empresas, eu acho, produzindo já hidrogênio, já tem uma molécula que já foi, inclusive, inaugurada pelo governador Eumano. Então, nós temos aí esses empreendimentos, a gente acredita que ainda nesse primeiro semestre, se por exemplo, esse EIA-RIMA for protocolado agora esses dias, que é o que nós estamos esperando, que nas reuniões que nós tivemos com a empresa, foi sinalizado que seria protocolado, eu acredito que, dando tudo certo, acho que ainda no primeiro semestre nós teremos uma licença prévia emitida para o empreendimento. Que é, inclusive, um dos maiores investimentos. O maior investimento que nós tivemos aqui no Ceará foi a CSP, que acho que foi algo em torno de 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de reais. Há uma previsão de que uma dessas empresas, só uma, invista 5 bilhões de dólares. Os investimentos são muito altos. Hoje o empresário que vem ao Ceará, que ele quer investir em vento, quer investir em energia solar e hidrogênio verde, o caminho inicial, ele vai no site da Semas ou já vem direto no Ceará? Tem algum lugar que ele já pode ver as áreas, ver as condicionantes, saber o que fazer antes de chegar aqui? Bem, nós temos sim, como eu falei para você, essa resolução que trata especificamente do licenciamento do hidrogênio verde, ela já estabelece a partir do porte qual o estudo que vai ser solicitado. Então nós temos a partir até de um estudo mais simples, que é um relatório ambiental simplificado, até o estudo mais complexo, que é o EIA-RIMA. Então já está lá, tem todo o passo a passo, quais são as fases, inclusive com prazos de emissões de licença, que é algo que dificilmente um órgão faz. Então nós colocamos prazos também para as nossas análises. Basicamente todos estão na área da ZPE por conta da questão dos incentivos, e aí tem todo o rito com os prazos que podem ser solicitados diretamente no site da Semas. Então, na verdade, não só esse empreendimento, qualquer empreendimento você já protocola lá no site,
no nosso sistema, tem todo o checklist, enfim, toda a documentação que é necessária para conseguir protocolar os processos. Então, hoje está bem mais simples. Falar de um tema que foi palpitante aí nos últimos dias, mexeu com toda a cidade, aliás, eu diria que permeou o país, que é a possibilidade de uma marina aqui na Beira-Mar, aqui próximo ao Yacht Club, próximo aos Moinhos, que existe um projeto do arquiteto Muniz Deusará e existem vários investidores querendo, com interesse em construir algo. Você acha que é viável a construção de uma marina aqui em Fortaleza ou naquela área ou em alguma área da costa aqui da capital? Inclusive, acompanhei as discussões, achei o projeto um espetáculo muito bonito. Eu acredito que é viável, sim. Assim, nós temos uma vocação, sobretudo aquela área que está sendo proposta, é uma área já próxima de uma área portuária, de uma área industrial, inclusive com o Yacht Club próximo. Então, eu acredito que seja viável, sim. A competência para o licenciamento teria que ser discutida. Hoje, nós licenciamos do Porto do Mucuripe, mas eu acredito que seja viável e nós da SEMASSE já nos colocaríamos à disposição para, se não for nossa competência, eu acho que seria competência do IBAMA, mas a gente solicitar a delegação dessa competência para tocar o licenciamento, sem dúvida. Aproveitando, já que nós falamos em Yacht Club, a gente tem maior vontade de ter um novo pier, de ter ali uma rampa para barcos, tal qual tem a Capitania de Esportes, que é vizinho. Qual é o caminho para licenciar uma solicitação no pier desse? É na SEMASSE, é na Prefeitura ou é no IBAMA? Pompeu, muitas vezes o IBAMA ele já se manifesta declinando da competência. O que eu costumo dizer é que eu gosto de resolver problema. Então, se o IBAMA declinar da competência, sem dúvida a gente assumiria a competência do licenciamento. Por exemplo, assim como foi feito lá em Caucaia das estruturas que foram construídas lá na praia para proteger aquele litoral. Então, o IBAMA declinou, nós também declinamos, inclusive, para o município licenciar, mas a nossa intenção é resolver os problemas. Então, eu até acredito que seja competência do IBAMA, mas se ele disser que não, a gente tem o maior prazer em licenciar, discutir o projeto, analisar tecnicamente a viabilidade, mas, sem dúvida, podem contar com a SEMASSE. Maravilha, é sempre bom saber que a gente tem gente competente, disposta num órgão tão importante quanto a SEMASSE. Afinal, é lá o grande catalisador dos grandes projetos que vão fazer a mudança no desenvolvimento. Obrigado, só agradecer você, foi um prazer estar aqui no seu programa e nesse bate-papo maravilhoso. Estamos aí disponíveis para outros bate-papos, conversa e o que tiver para a gente discutir. E o InConnection se despede por aqui e aguarda você no próximo sábado para mais uma grande entrevista.